Eu nunca tive meu foco no dinheiro, cara. Por isso que eu fiz muitas loucuras na minha vida e muitas deram certo. Eu tava. Eu tava no. Eu saí de Santo André, eu tinha um empreguinho, comecei a fazer comédia, porque era o que eu gostava de fazer. Depois me acharam fazendo stand-up, fui parar no CQC. Com 1 ano, 2 anos de CQC, a Record veio me chamar para ir pra Rede Record trabalhar. E o que eles iam me oferecer para eu sair de repórter do CQC e trabalhar na Rede Record era muito mais do que eu ganho hoje no SBT. E eu não quis. Porque eu tava mais de olho no que eu acreditava ser uma coisa que eu gostaria de fazer do que no dinheiro que ia entrar. Porque o que eu queria fazer, que era um talk show, eles não queriam eles queriam que eu fizesse outra coisa lá dentro. Mas eu ia ganhar mais do que hoje. E aí, quando veio a oferta do SBT para eu ir com o meu talk show para lá, a Band me ofereceu como salário mais do que eu ganho hoje no SBT, o dobro. E eu também não quis ficar. Mas eu quis, ao invés de dinheiro, escolher caminhos que me dessem mais liberdades. Eu negociei liberdades, não dinheiro. Quando eu vou pro SBT, eu negocio liberdades que hoje é padrão da casa. Porque na Band, por exemplo, eu queria que o The Noite fosse pro YouTube. Porque eu sabia que o talk show passa tarde e a popularidade poderia aumentar muito se estivesse no YouTube. Só que naquela época não tinha o padrão de TV pôr as coisas no YouTube. Então quando eu fui pro SBT, eu falei, não. Quanto você quer ganhar? Isso, aquilo, pra cobrir? Eu falei, eu quero minhas liberdades aqui. Vocês vão pôr no YouTube o programa, hoje é padrão, SBT. Põe tudo no YouTube. SBT é tudo no YouTube. Então eu briguei por liberdades, eu falei, eu quero poder falar isso no programa, eu quero uma cláusula que não vão me mudar de horário. Eu fiquei sempre muito mais, tô falando só de trabalho, né? Muito mais preocupado. Nunca tomei atitudes no trabalho até hoje por causa de dinheiro. Mas eu vou ficando velho e o dinheiro vai sendo um problema que quando eu era novo não era tanto, eu era mais loucão, né? Mas você acha que todo mundo tem um preço? Por exemplo, se você tinha essa liberdade, né, que você buscava, se você tivesse sido oferecido o dobro do que você foi oferecido, você teria fechado, por exemplo? Já me ofereceram, eu não fechei, né? E se fosse o dobro desse valor, por exemplo? Não, depende muito... Quanto precisariam te oferecer pra você fechar? Teria um preço? Pra Record? Em dinheiro? Record? Isso. Não, eu não olharia... tem preço. De dinheiro, não. Eu olharia, a não ser assim, que obviamente eu tô na lona, na sarjeta, precisando, mas se eu tô num caminho onde eu tô construindo a minha carreira, como foi, eu vou analisar os terrenos. Porque você não acha que a liberdade é um pouco utópica? Você acha que existe, de fato, a liberdade? Não, liberdade 100% não existe, mas você pode sempre ter mais liberdade num lugar do que no outro. Por exemplo, um dos motivos que eu não fui pra Record, que eu falei, depois eu fiz as minhas piadas aqui, vai meus pastores falar que eu não posso. É verdade. Aí eu tô ganhando R$500 mil aqui, sem poder, perco meus culhão, perco minha personalidade e em 1 ano eu tô valendo muito menos do que em outro lugar. Que eu posso me desenvolver mais. Sim. Posso desenvolver eu acho que a personalidade é o maior bem. Manter quem você é, a sua essência. Eu acho que a personalidade é uma coisa muito forte que não tem preço. Cara, eu e a Ká, né? Eu tô com a Ká há bastante tempo já. E eu lembro de a gente assistir stand-up seus antigos, assim, bem antigos. A gente gostava muito. Eu acho que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro humorista que a gente acompanhou, que a gente gostava e tal. Muito legal. E eu vejo que, por mais que você tenha aprimorado muitas coisas, é o mesmo Danilo que a gente assistia, assim. Isso é muito legal. Porque as pessoas, elas vão se moldando, vão abrindo mão da essência, como você falou.